Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai bater um papo no dia de hoje, né, com o advogado criminalista, o Dr. Bruno de Almeida Celestino, né? A gente vai estar trazendo um pouquinho a temática, né, da questão do 8 de janeiro lá de 2023. Dr. Bruno de Almeida, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a todos aqui da Rádio Jovem Pan por estar me recebendo nessa manhã e aos ouvintes que estão nos acompanhando. Muito obrigado, um bom dia. Doutor Bruno, a gente observou, né, há exatos 2 anos, a questão daquele quebra-quebra, saque de patrimônio público lá no Distrito Federal, na capital federal, e muitas vezes diziam bem assim, não foi crime, foi uma manifestação política. Do ponto de vista do direito, do ponto de vista do direito criminal, o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 na prática? Essa é uma pergunta bem difícil, mas eu vou tentar condensar aqui algumas ideias. Vamos lá. Primeiro, essa questão de manifestação. Num Estado de Direito, num Estado democrático de direito, que é o nosso caso, que é o Brasil, evidentemente se pode, se deve fazer manifestação, faz parte da democracia. Mas num Estado como o nosso, tudo parece um jargão, esse princípio que vem das nossas avós, né? Tudo tem limite, certo? Isso acontece no direito, isso acontece na democracia, ok? Então, embora seja dado e assegurado pela Constituição o direito de manifestação, o direito de crítica, há um limite estabelecido pela própria Constituição e pelas leis do quanto você pode se manifestar e efetivamente da forma como você se manifesta. Então, evidentemente que manifestações que descambam para violência, para quebra-quebra, para invasão de espaços públicos, não estão abarcados por nenhum direito. Essa é a minha opinião e parece que é a opinião de boa parte da comunidade jurídica por esses direitos. Isso é um ponto, certo? O que aconteceu no dia 8 de janeiro, há 2 anos, realmente ainda é algo que está em curso, né? Nós temos diversos inquéritos e ações penais que ainda tratam dessa maneira, e envolve um a mais, porque o que se coloca nesses casos é que, além de uma manifestação com um inconformismo, o inconformismo com o eventual governo, isso faz parte da democracia. Afinal, quem faz isso é a oposição, e uma democracia precisa disso, certo? Porém, além do mero inconformismo, o que se acusa nesses casos é que se tentou, naquele caso, enveredar para uma própria ruptura da ordem constitucional e pela própria derrubada do governo que tinha sido recém-eleito. Essa é a acusação que se tem no caso. Do famoso golpe. O famoso golpe. Então, qual é o quadro jurídico que se desenha aí? Quais são as acusações que são colocadas nesse caso? É de que aquelas pessoas, em tese, estariam ali tentando promover com aquele ato, na verdade, uma derrubada do governo que tinha sido eleito, que tinha sido recém-impossado, certo? E com base nesse quadro é que foram, então, instaurados inquéritos e depois ações penais para apurar essas condutas. Então, basicamente, de uma forma muito resumida, o contexto que está aí é de que essas manifestações, abre aspas, né, que aconteceram, descambaram, em verdade, para uma tentativa de golpe de Estado, que é inclusive uma das principais acusações, né? Que é um dos crimes que tem no Código Penal, que é o 359-M, que é o crime de golpe de Estado. Então, é exatamente esse o contexto do 8 de janeiro, juridicamente falando, em que se está debatendo ainda hoje. Doutor Bruno, quando a gente fala de militares, né, de alta patente envolvidos ou possivelmente envolvidos nesse cenário que está posto de 8 de janeiro, né, que foi realmente o estopim, a gente pode dizer que existe um OCRIM, uma organização criminosa, por trás desse 8 de janeiro, já que foi algo arquitetado, tem farto material apurado pela Polícia Federal, ou seja, um inquérito muito bem baseado, né, trazendo como tinha acontecido de fato, apontando quem são os líderes, como é que fazia, como fazia a captação desses recursos, qual é a estrutura de levar esse pessoal realmente para o Distrito Federal naquela data. Existe também essa possibilidade de existir uma organização criminosa também em decorrente do que aconteceu? Bom, uma organização criminosa, especificamente, não me parece que está sendo, por enquanto, a linha do que estão sendo acusados as pessoas. As pessoas que já foram condenadas por esses crimes pelo Supremo Tribunal Federal foram condenadas pelo crime de associação criminosa.
que é o artigo 288 do Código Penal. São crimes muito parecidos, certo? A diferença, de fato, é a estrutura que se tem em volta. Até o presente momento, as denúncias que foram apresentadas e as condenações que foram por associação criminosa. Evidentemente que, como são fatos que estão em curso, são fatos que estão ainda sendo julgados, existem pessoas que ainda estão exercendo o direito de defesa e o Ministério Público, evidentemente, ainda está formulando a ação. Se o Ministério Público entender de que, além dessa associação, existia uma associação estruturada, com essas finalidades muito bem especificadas, com divisão de tarefas, em teoria, poderia sim haver uma denúncia nesse sentido. Porém, as denúncias que foram intentadas até o presente momento, em face das pessoas que foram condenadas especificamente do 8 de janeiro, elas levam a acusação de associação criminosa, não de organização criminosa. Doutor Bruno de Almeida, a questão da PGR hoje que está analisando essa questão das denúncias, elas podem desembocar, por exemplo, num pedido de prisão em relação ao ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Você acredita que após essa análise da PGR pode ter algo neste sentido de pedido de prisão para preservar a questão das investigações, enfim, algo nesse sentido? É necessário, vamos lá, até para explicar, porque por vezes isso fica muito confuso, até para se entender a natureza dessa prisão. Durante o processo, a regra é que uma pessoa ela responde o processo em liberdade. Porque durante o processo uma pessoa não está condenada a absolutamente nada, está respondendo a uma ação. Existem prisões que nós chamamos de prisões cautelares, que podem ser decretadas no curso de uma investigação ou no curso de uma ação penal, que, como o senhor colocou aqui, pode de fato ter como fundamento algum motivo cautelar que justifique a prisão de um investigado no acusado. Então, por exemplo, se aquela pessoa coloca em risco a conveniência da instrução criminal, ou seja, se ela tem condutas que colocam em próprio perigo o processo, isso pode acontecer. Porém, para que isso aconteça, é necessário, primeiro, que exista fatos concretos que indiquem que existe de fato esse perigo, e segundo, de que nenhuma outra medida cautelar que eventualmente o juízo possa decretar seja suficiente. Então, a prisão cautelar, ela, embora muitas vezes nós associamos ela como é uma consequência por algo que alguém cometeu, ou seja, a pena por um crime, não. Então, é ao contrário. Para preservar as investigações. Se não se mostrar necessário, a pessoa vai responder o processo em liberdade. Doutor Bruno, por exemplo, se essa pessoa tiver o interesse de deixar o país, buscar um asilo político, é uma motivação de uma prisão cautelar? Há uma divergência nesses dois últimos pontos que foram colocados. Fugir, sim. Fugir é, inclusive, um dos que nós chamamos de requisitos da prisão preventiva. Certo? Que é para garantir a futura aplicação da lei penal. Buscar um asilo vai depender. Porque se eu digo que eu estou buscando um asilo, quem busca um asilo está alegando que está sendo vítima de uma perseguição. Certo? O estado a qual ele vai buscar o asilo pode entender, inclusive, que é o caso... A Argentina, por exemplo? Pode acontecer, sor que isso pode fazer com que, no caso da jurisdição brasileira, se entenda que não seja uma fuga, e aí se decrete. E aí leve em consideração não apenas a questão de processo brasileiro, né, do que se entende no âmbito da jurisdição brasileira, se aquele ato é considerado uma fuga, que provavelmente, se uma pessoa sai do país sem a intenção de responder um processo, sim, pode ser considerado, mas ao mesmo tempo pode ser um argumento utilizado aí já no campo do direito internacional para a busca de um asilo. E o asilo é uma concessão política do Estado soberano, em que um Estado entende que determinado indivíduo está sendo objeto de algum tipo de perseguição política, jurídica, enfim, no âmbito daquele Estado. Só que isso depende também, a concessão do asilo, depende que o Estado que queira conceder, o Estado queira conceder o asilo, porque o Estado pode entender que não é caso de asilo. Bancar aquilo ali. Exatamente. Você pode não querer se meter, digamos muito, assim, e nesse caso existe a figura da diplomática. extradição. Quando geralmente nesses casos, quando uma pessoa busca asilo em outro estado, sem evidentemente estar em situação de asilo político, se inicia um processo de extradição. A Interpol é acionada, enfim. Sim, pode ser acionado, o nome dele é acionado, porém isso depende, a extradição, do que o país a qual está recebendo aquele indivíduo tem um procedimento para isso.
certo? Tem um procedimento para que seja feito. Pensando que se trata de um ex-presidente da República, claro, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro procure asilo político, ele vá em países em que são aliados dele, dessa ideologia política que ele prega, então muito provavelmente não chegaria nesse ponto da extradição. Então também tem esses detalhes, né, que aí tem essas camadas. Mas pensando um pouco, doutor Bruno, nos personagens, né, que estiveram mesmo em ação naquele dia 8 de janeiro, alguns que já foram condenados, inclusive, existe muito questionamento sobre a proporcionalidade dessas penas, como estão sendo conduzidos esses julgamentos, e assim, existe esse debate no meio jurídico dessa proporcionalidade, se o caminho está sendo correto, os protocolos estão sendo cumpridos, digamos assim? Sim, existe. Existe um consenso no mundo acadêmico, no mundo jurídico, assim, de que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, evidentemente, merece resposta jurídica, como qualquer fato que, evidentemente, se enquadra na lei, merece resposta jurídica. O debate que se tem hoje é não apenas acerca da proporção, eventualmente, do que está sendo condenado, como do próprio procedimento, da forma como está sendo feito. E esse é o debate atual. A discussão, o debate que se tem é, ok, a forma como está sendo conduzidos os processos e como estão sendo aplicadas as sanções, evidentemente, pressupõe o debate acadêmico e jurídico para ver se de fato ele está de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. Então, as grandes discussões, por exemplo, apenas citando como exemplo, que se tem é a questão de competência. Compete mesmo ao Supremo Tribunal Federal julgar todas essas pessoas pelos fatos que aconteceram, certo? Também as questões relacionadas com a relatoria, pode ou não, no caso o ministro que foi relator do inquérito, que supervisor dos inquéritos, os quais se tramitaram no Supremo Tribunal Federal, participar como relator da ação penal. Então são questões que estão sendo discutidas hoje em dia, o que é natural, o que faz parte de qualquer processo, para você avaliar ou não a validade ou não desse procedimento que está sendo feito. Doutor Bruno, um questionamento que foi feito ao longo da semana, quando a gente colocou na nossa caixinha de perguntas, dizendo que ia entrevistar o senhor no dia de hoje, muitos questionamentos foram feitos da seguinte forma: o presidente Jair Bolsonaro deixou de ser presidente, o processo está no Supremo Tribunal Federal, e aí é um questionamento de muitas pessoas, inclusive que não são do mundo jurídico, claro, dizendo bem assim, esse processo, ele não iria para primeira instância, por exemplo, do Distrito Federal, ou da região que ele mora, no estado do Rio de Janeiro, enfim, esse processo ele não desceria, no jargão popular, para a primeira instância, já que não se trata mais de um presidente da República, não teria esse foro privilegiado? Esse é um dos temas mais candentes dessa discussão sobre a competência que genericamente eu tinha mencionado alguns segundos atrás. Vamos lá, isso é um tema que tornou-se, na minha opinião, um pouco complicado, embora eu tenha uma opinião pessoal. A minha opinião pessoal é de que sim, uma vez o indivíduo não exercendo mais o foro prerrogativa de função, não há mais razão para um processo ficar, porque o que nós aprendemos na academia, e eu até como professor de processo penal costumo colocar, que a razão do foro por prerrogativa de função é exatamente esse último nome, a função. Então, por isso que eu reputo como errado, e embora seja muito popular o uso da expressão foro privilegiado, porque não é um privilégio a uma pessoa, é indecorrente a uma função. O que atrai a competência de um tribunal constitucionalmente é porque determinada função no texto constitucional está ali como de competência de determinado tribunal. Então, um exemplo básico, um prefeito municipal, pelo artigo 29(10) da Constituição Federal, é julgado pelo Tribunal de Justiça, porque a Constituição diz que esta função tem como foro o Tribunal de Justiça, nos casos das ações penais. E assim acontece para todas as demais autoridades. O presidente da República e o vice-presidente da República têm esse foro no Supremo Tribunal Federal. É o que diz a Constituição Federal. Senador, deputado federal. Exatamente. Então, o que coloca, na minha opinião, é de fato o exercício da função. Essa, inclusive, era a interpretação do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tinha uma interpretação até mais restrita do que a que eu admito. Porque, para mim, e essa é a minha opinião pessoal, o foro prerrogativo de função é o indivíduo estar no exercício da função, independente se é daquele tribunal. Era uma interpretação que foi superada em 2018, porque o Supremo ele tinha uma interpretação no seguinte sentido, de que somente tinha foro prerrogativa de função o indivíduo que estivesse no exercício da função e o fato a qual ele está sendo acusado,
É um fato que diz respeito à sua função. A própria função. Improbidade, por exemplo. Só que o que aconteceu? Atualmente, há uma tendência, já existem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal mudando esse entendimento. Entendendo que o que deve ser relacionado se foi relacionado ou não com o exercício da função, pouco importante se o indivíduo está ou não ainda no exercício da função. Me parece, é por isso essa discussão agora. Sim. Porque o Supremo Tribunal Federal indica que haverá uma mudança de posição da sua própria jurisprudência e isso vem causando esse debate. E aqui, com todo respeito à Suprema Corte, eu acho que essa mudança de posição causa uma certa instabilidade. Insegurança jurídica, de fato. Evidentemente, uma insegurança jurídica. Segurança jurídica. Porque foi uma posição de 2018. Em 2018, até a gente sabemos isso muito bem, foi firmado porque tínhamos um posicionamento contrário, mas o Supremo decidiu e estabilizou esse entendimento. Agora, ainda há essa instabilidade. De fato, é muito difícil explicar e essa, para mim, é a crítica mais forte que se tem. Como justificar que pessoas que não têm foro por prerrogativa de função ou que já tiveram, em razão do fato de já terem exercido a função, continuam sendo julgadas e processadas? É claro que isso é o debate atual. Claro. Esse é o debate que tem argumentos favoráveis, que diz não, que pode, que de fato existem, como existem argumentos contrários, críticos, como é esse que eu estou trazendo aqui. E a sociedade critica, de um modo geral, independente de personagem político, que a Corte Suprema é cada vez uma corte mais política e menos técnica, trazendo não somente a questão da Constituição Federal como grande guardiã, mas exercendo esse papel político, né? Então balizando as suas decisões conforme algumas conveniências, infelizmente, independente de figura, de personagem político, e aqui a gente traz a crítica e traz os especialistas justamente para trazer luz a esse debate. Doutor Bruno de Almeida, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, trazendo luz ao debate, né, para questões jurídicas importantes do nosso país, do nosso estado, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Bom, eu gostaria muito de agradecer pelo convite que me foi feito pela rádio. Eu agradeço, espero que tenha conseguido contribuir com o debate aqui na sociedade. Sei que é um tema que divide muitas opiniões, principalmente no mundo polarizado como o nosso, e eu acredito que o bom senso, nesse caso, principalmente em casos de repercussão como esse, deve prevalecer. Então eu agradeço muito pelo convite, eu desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Doutor Bruno de Almeida, a gente que agradece mais uma vez a sua participação. Quero agradecer a minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone, sempre na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Robinson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.